Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e como você já vê na descrição desse vídeo, na capa do vídeo, nós vamos aprender hoje uma nova atualização do indicador Gamma Levels SMC. Eu fico muito feliz de estar ajudando vocês a estar cada vez mais pegando trades com alta qualidade com base no meu indicador, galera. E acabou aqui a fase de testes, né, com respeito aos HVLs, né, ao algoritmo que roda a busca pelos HVLs. Eu já validei ele e a partir agora da segunda semana de maio você também terá disponível no seu indicador Gamma Levels SMC essas zonas de HVL. Caso você não saiba o que significa, lógico que eu vou te ensinar e vou te explicar nesse vídeo o que significa os pontos de HVL, o que é um HVL e por que ele também é importante dentro do seu operacional ali, como que o market maker utiliza o HVL de calls e puts para fazer os seus heads, porque eu sempre insisto dentro do grupo do Telegram que região de interesse do market maker precisa ter volume, sempre você deve usar o volume para validar a região e sempre estar a favor do market maker, a favor do head do market maker. E acima de tudo, sempre que eu converso com alguém, eu sempre falo: analise a estrutura do mercado, o fluxo do mercado, para você saber qual é a melhor situação, comprar ou vender. Bem, vamos aprender nesse vídeo a importância dos HVLs nesse agora no nosso indicador Gamma Levels SMC. Então você vai aprender, né, por que isso também é importante você tá. Às vezes você pode se perguntar assim, poxa, mas tanta linha no teu indicador, mas gente, quanto mais informação você tem dentro de uma determinada região de preço e quando você entende o que cada coisa desta representa dentro de uma região do preço, fica muito mais fácil você validar esta região do preço para você operar, você pegar boas operações. Não se esqueça que o pai de todas as análises, que é o Price Action, ele não é nada sem volume. Então, hoje você opera SMC, juntamente agora de opções e Gamma Levels, você tem que seguir o Price Action. Agora, você ter a certeza que o market maker, o institucional, vai agir em determinada região, porque ali tem um HVL de call, um HVL de put, tem um Val Attack, tem um Max Pain, isso ajuda muito na sua confiança para você operar naquela região. Mas o que significa o HVL? Vamos aprender então o que significa o HVL. Vamos colocar aqui para você brevemente o que significa o HVL. Então tá aqui, ó. Um HVL, vamos colocar mais abaixo aqui, ó. Significa High Volume Level, são zonas onde ocorreu o maior volume de negociações de opções no dia. Enquanto que o Call e o Put se baseiam no Open Interest, o HVL mostra o fluxo real e imediato do mercado. Para nós que operamos intraday, o HVL ele é uma bússola fundamental. Então, veja bem, o Call e o Put ele se baseiam no Open Interest. Já o HVL se baseia no volume de contratos negociados em nenhuma determinada região. E por que ele é essencial e ele é importante para nós dentro do intraday? Porque o call e o put eles dão limites fixos para o dia. Porém, o HVL ele mostra onde que o fluxo está acontecendo naquele momento de preço, naquela região de preço. Para gente que opera movimentos curtos, de poucos pontos, né, como scalpers, né, de poucos minutos, isso é muito relevante, gente. Vou pegar operações de 100, 150 pontos, você operar dentro de um HVL, isso te ajuda bastante, porque o HVL ele vai te mostrar os pontos de maior briga entre compradores e vendedores. Eu vou estar utilizando nesse vídeo o HVL
de calls e puts com os mesmos valores, conforme você está vendo aí no vídeo, de regiões de contratos, tá? Então você tem, por exemplo, na região do 20.100 e 20.105, tanto calls quanto puts no mesma faixa de preço. Porém, isso não vai acontecer sempre, tá? Então existe todo um contexto do porquê que isso está acontecendo. Quando nós jogamos para um tempo gráfico maior, nós conseguimos entender por que esses HVLs eles estão juntos nessas regiões de preço. Fica muito nítido quando você entende a estrutura do mercado e você consegue perceber aonde o market maker está fazendo hedge. Lembre-se que toda vez que eu tenho uma parede de caos, eu não quero que o preço suba muito acima desse nível, porque senão eu vou estar perdendo dinheiro. Então, o que eu faço? Eu vendo ações para que o mercado caia. Da mesma forma, eu não quero que o preço caia muito abaixo das regiões de puts, porque senão eu vou estar perdendo dinheiro. Então, o que eu faço? Eu compro ações para redear o movimento e me proteger. Basicamente, é assim que funciona um hedge. Tá? Se a pessoa está exposta em causa ou inputs, ou ela compra ou ela vende ações, para então assim ela ficar com um preço médio justo dentro da sua carteira, né? É assim que o institucional ele vai estar sempre operando dentro do dinheiro. Então, veja que nessas três faixas de preço, do 20 mil, 20.100 e 20.200, você tem tanto HVLs de calls e puts. E você veja que dentro da estrutura dessa flip zone, você tem pontos importantes, como um val ataque, que você já aprendeu o que é uma região de alta volatilidade, e você tem um max pain e um delta flip, que são regiões, principalmente o max pain, onde as expirações das opções terminam sem valor no dia, então ela é um imã também para o preço, e o delta flip, que é onde o mercado, né, ele flipa do seu delta positivo, então ele começa a vender o ativo para não ficar com o delta tão negativo e um gama tão positivo, certo? Então o que acontece? Essas regiões, quando você tem HVLs de calls e puts próximos delas, são pontos de alta volatilidade, onde você sabe que vai haver ajuste de hedge e vai haver briga entre compradores e vendedores. E você que opera intraday, é logicamente que você refina essas regiões em M1 e você consegue pegar excelentes trades nessa região. Por exemplo, na região aqui, nós tínhamos, né, um HVL de calls e puts. Então, nós tínhamos uma certa quantidade de calls defendendo a região e puts defendendo a região. Por isso que o preço fica mastigado entre essas zonas aqui, né, de interesse. Então, a gente tem aqui, basicamente, do 20.100 ao 20.200, né, 100 pontinhos. Mas 100 pontinhos para nós faz muita diferença. Por exemplo, uma entrada dentro desse order block perfeito, dentro dessa variação de delta aqui, juntamente do HVL desta região, renderia para você um trade bem feito aqui, ó, buscando, né, a máxima ali que foi a captura de liquidez. Já pagaria um trade de 4-1 facilmente aqui, certo? Outra coisa que você deve prestar atenção é que quando calls e puts se concentram no mesmo strike com um alto volume, como a gente está avaliando aqui, os dealers, o market maker, eles ficam extremamente expostos e eles precisam ajustar as suas posições. Então, eles começam a realizar, começam a comprar de volta. Então, esse nível de preço ele se torna algo magnético. Ele se torna um ponto-chave na decisão do que vai acontecer. E o market maker vai ficar atento a esta região, né, porque você vai conseguir daí observar a estrutura do movimento e saber mais ou menos o que o market maker está pensando. Bem, agora temos que analisar qual que é um bom critério para você ter um HVL, né, de valor dentro do mercado. Porque quando eu estava fazendo os backtests, né, eu sempre precisei avaliar o que a região ela me mostra e o porquê é importante você ter um HVL bem validado.
Então, para a gente validar um HVL, nós usamos uma regra simples e eficiente. Um volume deve ser no mínimo 10 a 20% do Open Interest. Volume baixo não importa. Nosso foco é onde o dinheiro realmente entrou. Entendeu? Volume é tudo em uma negociação, em uma faixa de preço. Se eu tenho volume, eu tenho interesse e então eu vou operar essa região de volatilidade, que para nós que somos scalpers é o que importa. A grande confluência, conforme eu já comentei, é sempre os HVLs, tanto de calls e puts, estarem próximos a regiões de Max Pain, Delta Flip, Gamma Flip, que você sabe que você já aprendeu que essas regiões servem também como primeiros toques, né? Como zonas de suporte e zonas de resistências. Então, a partir de agora, o indicador Gamma Levels ele já vai exibir automaticamente para você essas regiões de HVL, de calls e puts no intraday. Isso vai ajudar você a aumentar a sua precisão e principalmente, gente, vai aumentar a sua confiança na hora de você estar operando. Gostou dessa atualização? Já sabe, né? Deixa o like, deixa nos comentários, gente, não tenha medo de comentar, deixa nos comentários o quão importante está sendo esse indicador no seu operacional, beleza? E aquela frase, né, que eu preciso falar para você sempre. Saiba, gente, aonde está a liquidez do mercado. Sabe por quê? Se você não souber onde está a liquidez, você vira a liquidez. E o indicador Gamma Levels SMC está aí para ajudar você a não virar liquidez. Um forte abraço e até o próximo vídeo.